Neste vídeo, iremos abordar pontos importantes sobre diferentes conjuntos habitacionais espalhados pelo mundo. São eles: o conjunto habitacional Parkland, na Holanda, o Brits, na Alemanha, e duas habitações sociais nacionais localizadas no Ceará e em Pernambuco. O edifício Parker, na Holanda, é um conjunto habitacional que foi promovido por arquitetos do MVRDV, que é um escritório holandês de arquitetura, formado em 1991. Sua localização é em Geneveld, Amsterdã, na Holanda. Sua área é de 35.000 metros quadrados. E o projeto foi finalizado em 2006. Parker é um edifício residencial privado e o acesso ao interior é restrito. No entanto, uma caminhada ao seu redor irá fornecer vistas deslumbrantes sobre o regime. Com isso, eles pedem que respeite a privacidade dos moradores do edifício. O bairro 9, que é onde ele está localizado, faz parte da cidade Jardim, ao oeste de Amsterdã, que consiste em 174 pequenas unidades habitacionais, localizadas em 3 edifícios de forma em L, e posicionadas ao lado de um pequeno parque. O novo desenho, a habitação, é um volume compacto, mais impressionante, conservando assim mais espaço para o parque. As proporções do contorno para o bloco é de 135 metros de comprimento e 34 metros de altura, assim como 34 metros de profundidade. Poderiam ser considerados como uma mansão, e o parque é ainda mais espaçoso. Uma nova propriedade rural surge que acrescenta personalidade ao parque. O programa inclui 5 torres que se intercalam entre um grande pátio comum elevado a uma série de áticos na cobertura. Isso cria um bloco aberto e arejado a oferecer diferentes vistas para todas as direções. Os pátios semipúblicos levam ao modo de suas vistas sejam direcionadas ao parque. O jardim oferece proteção contra a chuva e o vento, um acesso seguro e com espaços mais íntimos, sendo um playground. Esse jardim será usado com mais frequências e por pessoas comparado ao parque, tornando assim a área um espaço central para os habitantes e também uma sala de estar ao ar livre. Esta ideia é acentuada pelo uso de móveis maciços, paredes decorativas, acabamentos de teto, planta e iluminação adequada. As torres são posicionadas de tal forma que não bloqueiam a vista do bairro para o parque. Também permite que todos os apartamentos possuam uma vista para o parque e uma orientação em relação ao sol. Isto é possível mediante a perfuração da chapa de cobertura em 3 lugares. A perfuração se repete na planta, formando 2 pátios que oferecem luz, vista e acesso aos apartamentos do piso térreo. Com essas técnicas, o edifício parque acrescenta mais jardim e mais cidade ao desenvolvimento das cidades-jardins e ao oeste de Amsterdã. Continua na otimista tradição arquitetônica que caracteriza a história do bairro. Ao final do século XIX, ao longo do século XX, houve na Alemanha realizações de expressões da vanguarda cultural, produzida no país em termos de arquitetura e planejamento urbano e com divulgação de tecnologias e materiais. As diversas exposições realizadas foram peças fundamentais no processo de afirmação da arquitetura moderna no país. Através da difusão destes projetos relacionados com a habitação social, impôs como solução dos problemas de moradias modernas. No decorrer dos anos, construíram um conjunto habitacional que era público e pertencia à cidade. Eram alugadas às famílias que moravam mal nas cidades industriais e não tinham como adquirir a casa própria.
Localizado na cidade de Berlim, Alemanha, o conjunto habitacional de Britz é um assentamento de conjuntos de habitação social desde o ano de 2008 e é considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. Seu projeto foi assinado pelo arquiteto Bruno Taut e ao lado do arquiteto Martin Wagner. O Britz foi um dos primeiros projetos de habitação social e é considerado referência no planejamento urbano moderno e sob a ótica da nova arquitetura. O complexo foi construído entre os anos de 1925 a 1933 durante 7 fases. Em uma área antiga da Britz, distrito de Neukölln, foi definida a construção de um assentamento com capacidade de cerca de 2.000 habitações. Bruno Taut era responsável pelo planejamento feito a partir de uma meia ferradura, sendo esta usada como centralidade do complexo. Juntamente com Martin Wagner, desenvolveu o projeto de planejamento urbano com o conceito de ferradura. Buscaram a inspiração na elaboração do projeto na funcionalidade da área e de produção industrial. Estudaram um projeto viável para que durante sua execução fosse uma produção de larga escala de habitações com qualidade e funcionalidade. O conjunto foram construídos em 7 fases, nos anos entre 1925 e 1930. Foram levantadas 6 fases em uma área total de 29 hectares ou 290 mil metros quadrados. Foram construídos 1.285 apartamentos em 679 edifícios de 3 pavimentos e jardins. A 7ª fase, construído após 1932 e ficou localizado a sudeste do complexo e não teve a participação do arquiteto Bruno. O partido do conjunto é original, sem outro semelhante na cidade de Berlim. Na primeira e segunda fase, foram construídos 472 moradias em torno da ferradura. São concebidas edificações com telhados de azulejos, janelas voltadas para o pátio com acesso por uma via estreita compondo jardins. O arquiteto fez uso de materiais simples e muita criatividade, com uso de revestimentos de tijolos amarelos e vermelhos nos cantos das edificações, com afastamento com ligeiros recuos ou avanços, criando movimento. A identidade do projeto foi marcada pelo conjunto de cores, as fachadas receberam colorido de variações de tons, as cores não se limitavam às paredes externas, mas também foram usadas cores na parte interna das edificações. Projeto Complexo Habitacional em Ceará, Fortaleza. O governo de Ceará entregou, pelo programa Minha Casa Minha Vida, no ano de 2016, 2.911 unidades habitacionais, sendo 768 em Fortaleza e 2.143 no interior. Nos primeiros 4 meses de 2016, 1.472 moradias foram entregues para a população através da faixa 1 do programa. Após essa entrega, serão 3.392 familiares beneficiados na casa própria. O bairro de Messejana, em Fortaleza, onde o governo de Ceará, Camilo Santana, entregou 1.920 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, obtido pelo meio de financiamento da Caixa Econômica Federal, sendo ele um complexo habitacional formado por 8 blocos de apartamento. As residências ficaram localizadas próximo à rodovia BR-116. O empreendimento tem toda a infraestrutura necessária de lazer e fácil acesso para outra região, além de creche, escola, unidades de saúde na vizinhança. Cada unidade possui 43 metros quadrados, distribuídos entre 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. O investimento total do empreendimento foi de 98 milhões, sendo 13 milhões de contrapartida do Estado, por meio da Secretaria da Cidade. O complexo habitacional recebeu o nome de Os Escritores. Não é à toa, pois cada um recebe a nomeação de um grande nome da literatura brasileira.
Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, José de Alencar e Machado de Assis, que abrange as demandas habitacionais do governo do Ceará. O conjunto habitacional Travessa do Gusmão, construído pela Secretaria de Habitação do Recife, o residencial possui 5 blocos com 32 apartamentos cada e recebeu um investimento total de 7,6 milhões com recursos municipais e federais. Os moradores contemplados foram retirados de áreas ribeirinhas do Barroco do Coelho, entre as Pontes Velhas e Joaquim Cardoso. As famílias terão acesso aos apartamentos com 42 metros quadrados de área construída, contendo 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro interno. Cada moradia é revestida internamente com gesso, além de piso de cerâmica e o mesmo revestimento nos banheiros e nas chamadas áreas molhadas, pia e lavanderia. As 160 famílias que irão morar no Travessa do Gusmão também irão contar com parque infantil, equipado com brinquedos tradicionais e artesanais, 64 mudas de espécies florestais e frutíferas, várias pinturas e ladrilhos coloridos. Estão previstas outras construções no conjunto, que é a implantação de horta comunitária e campo de futebol. Essas intervenções resultaram das Secretarias Municipais de Habitação, Planejamento, Gestão e Meio Ambiente e Sustentabilidade. Um dos seus destaques no conjunto habitacional Travessa do Gusmão são os 6 painéis coloridos de tamanho gigante pintados pelo artista plástico recifense Manuel Quitério. São figuras com 12 metros de comprimento e 6 de largura, retratando um pouco da realidade de quem vivia em palifitas e áreas ribeirinhas na grande cidade do Recife, Pernambuco. Ao final deste vídeo, podemos concluir que a moradia padronizada, resultado final da execução dos programas habitacionais implementados no Brasil, atende em partes às necessidades mínimas de habitabilidade das famílias beneficiárias. Porém, essas tais necessidades não são contempladas, uma vez que essas moradias construídas não possuem estrutura suficiente para abrigar as famílias. É de se reconhecer que esses programas trazem melhorias, mas são de curto prazo, pois outros problemas atrelados à moradia irão continuar, já que é uma política desarticulada de outras necessidades da população.